O assunto é um ônibus que bateu em um carro, invadiu uma madeireira em São Sebastião. Assiste comigo as imagens do circuito de segurança. Olha só, a gente vê o senhor chegando, ele leva um susto, ele vê o ônibus, ele levanta as mãos ali e vai caindo tudo, gente. Vai caindo a parte da estrutura. Ele passa, ele entrou por essa porta, olha só, a gente vê de novo, mais aproximado, o ônibus chegando ali, derrubando a extensão do estabelecimento comercial, cai tudo, por pouco não cai nesse senhor. A gente vê que cai um vidro em cima de um vaso sanitário, ó. O momento que ele pisa, a gente conta 1, 2, 3, chegou o ônibus e puf, em 5 segundos, mais ou menos 6, 7, já desabou tudo. A gente vê ali que cai uma espécie de vidro também que cai intacto. Pode ser que ele seja temperado, algo semelhante a um vidro ali que fica inteiro, o resto se quebra. Ali a gente vê que o senhor, ele passa pela outra porta e vai tentar entender o que aconteceu com ele. Porque até então ele ficou com medo, eu acho que o barulho, parece que ele até se rende quando ele levanta as mãos ali e a gente observa que ele escapa por um segundo. Realmente um livramento. Ele pode anotar no calendáriozinho dele para ele começar a comemorar aniversário também na data desse acidente, porque esse daí nasceu de novo. Se cai alguma coisa na cabeça dele, ou o ônibus, que ele vem muito calmo, ele vem muito tranquilo, olha só, de repente, o susto, e aí ele fica numa posição de tentar correr e fugir. A gente não sabia ali o que aconteceu, se o ônibus perdeu o freio, o motorista passou mal, o que aconteceu que acabou atingindo em cheio esse estabelecimento comercial. E quem vai trazer essas informações pra gente, que já está aqui na tela, é ele, João Gabriel. Ele tá lá no local, a gente vê ali, ó, pelas tintas, material de construção, dá para observar que ele está por perto. Até me esclarece, João, bem-vindo, a gente vai conversar sobre isso, para a gente entender o que aconteceu com esse ônibus, se esse motorista perdeu o controle da direção, o que foi e se já está tudo tranquilo por aí. E o que é aquilo que brilha, que cai? Que eu fiquei com a sensação de que era um vidro, mas talvez não seja, que quase acertou esse senhor. Muito bom dia para você, VV, e claro, muito bom dia para você que nos acompanha aqui ao vivo na tela do SBT Brasília. Para ser bem objetivo e responder logo de cara a sua pergunta, vou pedir para o nosso repórter cinematográfico, Daniel Borges, mostrar aqui em cima, porque foi justamente essa a estrutura atingida. Tá vendo que tem um vidro aqui meio rachado, pessoal? Foi essa a estrutura que foi atingida logo de cara pelo ônibus, nesse sábado pela manhã. Para continuar contando os detalhes dessa história, vou pedir para o Daniel Borges me acompanhar, VV, e claro, pedir para que você em casa nos acompanhe, para a gente mostrar justamente a fachada, como a fachada foi destruída por esse acidente. O acidente aconteceu justamente num dos cruzamentos mais movimentados de São Sebastião, VV. O ônibus lentamente veio descendo. Vale lembrar que a via principal de São Sebastião, em direção ao plano piloto, é uma subida de mais ou menos 1 quilômetro. E aí, virando à direita, nessa esquina que você vê nas imagens, foi nesse momento em que o ônibus apresentou falhas técnicas. Isso não sou eu que estou dizendo, foram as informações repassadas pela Polícia Militar ao ouvir o motorista do ônibus, que foi, digamos assim, protagonizado por esse idoso. Imagina o susto, você sair sábado de manhã e se deparar com um ônibus, um veículo de mais de 1 tonelada vindo lentamente em sua direção. Eu vou até utilizar suas palavras, VV, de fato um livramento. Eu nem consigo medir o tamanho do susto que foi para esse idoso, um homem de 77 anos. Mas não foi só ele que foi vítima. Vou pedir para o nosso repórter cinematográfico, Daniel, me acompanhar, porque aqui você vai lembrar aí nas imagens, acompanhar aqui ao vivo com a gente, que tinha um veículo parado. Nesse veículo tinha a esposa do idoso, uma mulher de 63 anos. Ela também foi uma das vítimas. O idoso, graças a Deus, não teve nenhum ferimento físico. Já a mulher teve um ferimento justamente por conta desse vidro que quebrou aqui na fachada, nessa loja de construção em São Sebastião. O vidro caiu justamente no braço dela e esse foi o ferimento. Mas nada grave, ainda bem. Agora, VV, melhor do que eu contar esse relato é a gente ouvir ao vivo de quem aqui estava, do principal fator de tudo isso, que é justamente o motorista do veículo desse ônibus. A gente passou a manhã tentando entrar em contato com a empresa responsável por esse ônibus. Mas, claro, vamos ouvir ao vivo? Por favor, a gente está aqui ao vivo com o motorista do ônibus. Eu queria, logo de antemão, agradecer pela coragem do senhor em conversar com a gente.
Eu queria que o senhor nos desse detalhes do que foi que aconteceu. A princípio, o ônibus apresentava falhas técnicas. O que aconteceu? Qual que era a circunstância do ônibus? Bem-vindo. Bom dia. Eu estava esperando um mecânico para ver a situação que estava. Eu estava em outro ônibus, me mandaram ir vir nesse aqui para guardar o motorista, ou o mecânico, para ver o que era. Aí ele olhou, fez tudo ali, viu, mas aí eu falei para ele para tirar dali, né, ele falou para me tirar daqui, para colocar aqui no lugar, num ponto. E eu não quis ir para ali porque tinha muito carro. Quando eu vi que não dava ali, eu vim para esse lado aqui, para a direita. E ali tinha um ponto ali que dava para mim tentar botar ali. Quando eu vi outro carro vindo, não dava, senão ia pegar de primeira. E quando eu vi aqui e não deu para virar, que travou o volante e o freio era de, como fala, AA, aí eu não dava mais, ele ficou reto aqui. Para não pegar no coisa, eu tentei mais um pouquinho e para não pegar no poste. O poste está aqui para não pegar, que ia pegar em cheio. E eu estava devagar, andando devagar. Aí só subiu aqui no meio-fio. Aí aconteceu isso aqui. Então, para a gente explicar detalhe a detalhe dessa história, vou até pedir para o senhor nos acompanhar. Daniel, mostra para a gente ali, por favor, a região da parada de ônibus. Era ali que o ônibus estava estacionado quando o senhor, que é motorista, foi requisitado, chamado pela empresa, para pegar esse ônibus e levar para manutenção. É mais ou menos por aí? Foi. Aí o que acontece? Aí dali eu vim para cá. O mecânico falou assim, não, vamos botar ali um lugar melhor para dar mais assistência para ver o que era. Porque tirar ali do trânsito ali era muito melhor tirar. Aí o que acontece? Peguei e vim para cá, é o mais fácil aqui, para não ficar ali no meio da avenida, aí foi para cá. Aí aconteceu que não deu certo, que travou. O balão de ar, acho que travou do ônibus. Aí o volante travou, aí foi aqui que aconteceu. Ainda bem que não tinha... Ninguém machucou, sinceramente. Só foi o susto que o pessoal viu. E após o acidente, o que é que o senhor se lembra assim do momento? A gente pode ver nas imagens dos circuitos de segurança que houve, de certa forma, uma comoção aqui da comunidade da região, né? Muitas pessoas vieram até aqui. Qual a memória que o senhor tem após o acidente, saindo do veículo? Eu fiquei assim mais preocupado comigo e com a cobradora que estava e com os pessoal que estava ali mais perto, para não acontecer um acidente mais pior do que uma coisa dessa, só material que teve. O senhor já tinha presenciado algum tipo de acidente como esse nessa sua carreira como motorista? O senhor é motorista há quantos anos? Não, eu assim, aí na empresa eu tinha pouco tempo ali, tinha o que 4 meses, mas eu não sei, que fichado eu não estava, mas eu ia fichar, mas pelo susto, o que aconteceu, eu acho que eu fiquei mais assim um pouco nervoso na hora, para não ficar mais. Para mim não pensar o que aconteceu. E o que de pior podia ter acontecido, né? Isso. Aí... VV, de fato eu agradeço pela fala do senhor. De fato, VV, é uma situação muito complicada, né? Graças a Deus que não teve nenhuma vítima, mas claro, algo de pior podia ter acontecido, né, VV? Sim, olha só, o susto dele, a gente falou muito da imagem que mostra o senhor entrando no depósito, mas também tem um motorista ali dentro do veículo que até tenta escapar ali rapidamente, porque ele não entende muito também a situação, ele sabia que o veículo precisava passar por manutenção, tanto que foi uma orientação retirar o veículo dali e levá-lo, né, o mecânico orientou para um outro ponto. Tem também o carro que é atingido ali, João, tinha alguém ali dentro daquele veículo lá que é a esposa do senhor.
Agora, ele disse que estava junto com uma cobradora dentro desse ônibus. Esse ônibus, ele já tinha apresentado problemas antes, já se envolveu em um outro acidente. A gente vê que ficam os destroços ali, a correria, a gente acaba perdendo de vista o carro estacionado, né, com a mulher dentro, que é levado pelo ônibus, que depois para. Já tem histórico, então, é um ônibus que, pelo visto, tem que ir para o depósito de vez, né? Pois é, Vivi, a gente passou a manhã inteira investigando esse caso, inclusive em contato com as autoridades de segurança pública. A Secretaria de Mobilidade nos afirmou por meio de nota que esse ônibus, esse veículo, tinha a vistoria em dias. Foi feita uma vistoria da Secretaria de Mobilidade há cerca de um mês atrás. Só que o que chama a atenção, e foi o que a gente escutou durante toda essa manhã, inúmeros relatos da população, dos empreendedores aqui da região e até de usuários do transporte público dessa linha que vai de São Sebastião em direção ao plano piloto, de que ano passado esse mesmo ônibus, mesma placa, mesma série, havia se envolvido, dessa vez, lá em 2024, em um acidente fatal, VV, que infelizmente deixou uma vítima, uma mulher morta aqui em São Sebastião. E aí, claro, a gente foi em busca, à procura da empresa que é responsável pelo transporte por esse ônibus em específico. A gente não teve contato, infelizmente, com essa empresa para justamente dar esse relato. Mas eu vou perguntar aqui para o motorista do ônibus se em algum momento foi informado para o senhor que havia um histórico desse veículo de falhas técnicas. O senhor tem essa informação para a gente? Não, aí a gente só pega o carro para ir fazer as viagens. Eu não tenho, assim, muita... E tem pouca, que a gente pega o carro na garagem, vai lá, pega o carro, ou eu pego mais, só deixo o carro na garagem, pego da rodoviária, fazer o trajeto, indo e voltando, depois só deixo o carro na garagem, pego a minha condução e venho embora para casa, para descansar, para outro dia começar de novo. E nesse tipo de caso, há algum protocolo que é passado para vocês motoristas em relação, até para a gente explicar para quem nos assiste em todo o Distrito Federal, né? Em caso de falha técnica, como que o motorista deve proceder? Por exemplo, aqui o senhor tentou entrar numa via menos movimentada. Como que é o passo a passo nesse tipo de situação? Aí isso aí a gente só quando recebe orientação vai quando você vai começar. Quando você vai entrar na empresa, você começa ali, fala, ó, é isso que tem que fazer, o horário, isso, tá. Aí o resto a gente não sabe, que a gente lá tá para dirigir, cuidar dos passageiros, para não ter nada, a prioridade é passageiro, motorista e cobrador. A gente só sabe fazer isso, porque a prioridade é a vida. Por isso que eu tirei. Ainda bem que não tinha ninguém na frente. Para não cuidar. Aconteceu que pegou um carro ali que estava parado e a senhora estava lá. Mas imagino que o senhor vai concordar comigo, né? Antes um carro, um vidro, uma vidraça do que uma vida ser perdida. E outro detalhe importante, Vivi, que eu até peço para o senhor esclarecer aqui para a gente, é geograficamente, assim... O senhor pegou o carro aqui na avenida principal de São Sebastião. O senhor ia levar o carro para onde? Eu ia levar para a garagem. É só aqui, só para tentar ficar mais tranquilo, tirar da via que era na parada. O ônibus estava na parada, só tirar dali para cá. Porque na avenida aqui não dá para você deixar no meio da pista. Porque senão ia congestionar, aí ia ser pior. Ia estar um monte de carro, um atrás do outro. Aí por isso que eu vim mais aqui. E orientação também do mecânico para voltar aqui. Aí eu falei que ali, você pode ver, lá tá livre, ó. A parte ali tá livre. É a mesma coisa que tá ali, foi do sábado. Entendi. De fato, eu nem imagino o susto que foi para o senhor, bem como... Eu tô meio assim um pouco, desculpa, eu tô meio assim, nervoso um pouco. Do que acontece, a gente lembrar, assim. Imagino que de fato seja
Um soco no estômago para o senhor ter que reviver essa história, mas a gente agradece a disponibilidade do senhor, porque de fato esse é um caso que tem repercutido muito em relação ao transporte público aqui no Distrito Federal, né, VV?